Eu vou falar um pouco mais profundo sobre algumas questões do homem carnal e do homem espiritual. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, bendito Deus, nos colocamos diante do trono da graça pelo novo e pelo vivo caminho, sabendo que temos ciência, ó Deus, convicção da certeza que o Senhor estende o teu cetro sobre nós e que achamos graça em tempo oportuno quando adentramos nessa sala. E em nome de Jesus Cristo estamos aqui para pedir ao Senhor que a revelação do alto nos seja concedida, assim como o falar, assim como compreender as Escrituras por meio do teu Santo Espírito. Nós apresentamos nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito a Deus como toda a plenitude do Senhor, toda essa plenitude que o Senhor possui. O Senhor venha nos encher, o Senhor venha trabalhar de forma absoluta sobre nós, de forma plena, de forma real, que no nome de Jesus Cristo, Deus, possamos alcançar misericórdia no dia de hoje, possamos alcançar graça sobre graça no dia de hoje, que o pão do céu nos seja dado hoje para alimento do nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós a Ti oramos e agradecemos. Amém. O homem carnal e o homem espiritual. Nós já temos falado muito sobre isso, né? Vê se dá para a gente acompanhar, se eu conseguir ler. Ali, ó, João 3, verso de número 6, vai nos dizer o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. De maneira que eu tenho então dois tipos de nascimento. Eu tenho o primeiro nascimento, que é o natural. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasce da carne, ou seja, quem vem ao mundo de uma concepção normal, natural, é carne. A Bíblia chama de carne. E quem é nascido do Espírito é Espírito, que é um segundo tipo de nascimento. Esse novo nascimento, que é assim chamado, é o nascimento do alto, quando você passa a fazer parte da família de Deus. E nem todos aqueles que são chamados, a gente tem uma expressão popular que diz: eu também sou filho de Deus. Na verdade, nem todos são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que nascem da água e do Espírito. Aqueles que nascem de novo são adotados em Cristo e passam a fazer parte da família de Deus, por meio da adoção do Espírito Santo, que desce sobre nós e que nos faz clamar: Abba, Pai, como diz o texto sagrado. Mas a origem do homem carnal, o homem passou a ser carnal a partir de Gênesis capítulo 2. Vamos estudar um pouco a partir desses textos como é que o homem se tornou carnal e como é que ele encontra a cura para a sua carnalidade. Como é que ele encontra, digamos assim, o remédio perfeito. O diabo, a antiga serpente, o velho dragão, como diz Apocalipse, picou com seu veneno a natureza do homem, contaminando-a com o pecado. Nós vamos entender como Deus retira do homem e por várias passagens da Bíblia, eu vou mostrar aqui como é que Deus faz isso da mesma maneira. Vamos acompanhar então Gênesis capítulo 2, verso 7, enquanto eu vou explicando algumas coisas sobre o homem espiritual, sobre o homem carnal. Nós vamos caminhando e eu vou explicando para você. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Repete: pó da terra. Pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida. Fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Preste atenção. Nós temos três partes aí. Nós temos o pó da terra, ou seja, terra, né? E nós temos um sopro, um fôlego de vida, e nós temos uma alma vivente.
Deus está trazendo o homem e vai criar um homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. De maneira que Deus é trino. Então ele vai ser constituído de 3 partes, o homem. Então nós já falamos sobre isso: corpo, alma e espírito. Dentro desse texto, o pó da terra constitui o corpo humano, que vai ser humano, vai ser chamado na Bíblia de terreno, vai ser chamado de natural, vai ser chamado de corpo carnal, às vezes. E nós temos o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, que no original é a mesma coisa que o espírito. Pneuma, no grego. Igual pneu. Você tem pneu, o que tem dentro do pneu? Ar. Deus está soprando. O pneu do homem, o espírito do homem. Então, quando Deus junta 2 partes, quando Ele junta o corpo e mais o espírito, dá-se origem a uma 3ª parte. O homem se fez então uma alma vivente. Uma alma que tem um corpo e tem um espírito. Ok? Nós vamos entender isso um pouco mais. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs dele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou o jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. Ordem. Era uma ordem. Amém? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, repete comigo, certamente morrerás. Certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você percebe que após a criação do homem, quem foi criado primeiro? Adão ou Eva? Adão. Então, depois que a instrução é dada, Deus cria Eva. A Eva não está na instrução para Adão. No momento nenhum nós vamos encontrar Eva recebendo a instrução do próprio Deus sobre o comer ou não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem recebe essa instrução é Adão. E Deus está dizendo que certamente morrerás. Porque a Bíblia está dizendo que Deus deu uma ordem para Adão. Uma ordem. E eu vou criar Eva para ser sua auxiliadora. Tudo que Adão deveria fazer, Eva seria sua auxiliadora. Mas quem tem um comando é Adão. Quem recebe a ordem é Adão. Quem ouviu foi Adão. Ok? Você lembra que nós falamos que Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos 5, verso 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por meio de Adão e não de Eva, o pecado entra no mundo. Isso é muito importante para você entender e para você poder explicar às pessoas aí fora. Porque o nascimento de Jesus Cristo, por uma concepção dual, só é justificável, só é compreensível, só tem uma razão, pelo fato de que é por meio do homem que o pecado passa à frente. Não é por causa da mulher, porque o homem recebeu autoridade. Então, quando o homem fecunda uma mulher, no seu sêmen, na sua semente, está indo o pecado original. Todas as vezes que a mulher fica grávida, já foi a natureza de Adão enxertada, inserida nela também. Por isso que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. Não foi por causa de Eva. O pecado entra
por Adão. Nós vamos entender o porquê. Como eu já estou falando sobre isso, eu vou adiantar. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, não é verdade? Ele recebeu uma natureza humana, não é verdade? Ele foi 100% homem, não é verdade? Só que ele não teve o sêmen de José. Portanto, ele não tinha um pecado, porque o pecado é transmitido pelo homem. Daí, Jesus Cristo ser o cordeiro sem defeito. Daí, ele não ter nenhuma mácula em sua natureza, ser então a natureza sem pecado. Ser 100% homem, mas não possuir nele o pecado. Muita gente passa anos na igreja e às vezes nunca entendeu de fato por que Jesus deveria nascer daquela maneira. E para explicar para as pessoas aí fora o porquê dele não ter pecado, o porquê daquela concepção. Ok? O pecado está na carne. Romanos capítulo 7, verso de número 17. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Isso quem está dizendo o apóstolo Paulo, após uma exposição. O microfone parou. Alô, som. Não sei se bateria, né? Bem, após uma exposição de Romanos, Paulo entende que o pecado ele passa por meio de Adão a todos e que todos então são possuidores do pecado. Pecado no singular. O pecado. Quando você estiver lendo a Bíblia, é muito importante você entender isso. O pecado no singular está falando da natureza de Adão. Está falando de um homem natural, está falando do homem carnal, está falando do pecado que habita na carne do homem, por concepção. Ele já nasce portando essa natureza. Quando o homem cresce, essa natureza se manifesta. Na medida que a inocência do homem vai se perdendo, ou seja, a criança vai crescendo, ele vai despertando a sua consciência. Obrigado. Na medida que a consciência vai sendo despertada, o pecado dá luz. E o pecado, sendo concebido, gera morte. Esse certamente morrerás é a morte do espírito. Nós vimos que Adão ele não experimenta a morte física. Ele não é morto naquele momento após ele comer o fruto. Ele não é colocado no caixão, ele não é velado, ele não é sepultado. Então, gostaria que você pensasse o seguinte: para Adão, ele não tinha conhecimento do que era morte. Imagine, Deus está chegando para ele e falando: certamente morrerás. O que é morte? Na verdade, ele não tem ideia do que é morte. Bem, ele não tem ideia de uma série de coisas ainda. E aí, quando ele come do conhecimento do bem e do mal, quando ele prova desse fruto, ele também não conhecia o pecado. De maneira que o pecado, quando entra em Adão, ou seja, quando ele come do fruto e passa de uma forma física para o seu corpo, está na carne dele agora. Eu vou voltar com vocês aqui, vou explicar. Você lembra que eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito? Lembra disso? Amém. No corpo, eu tenho carne, ossos, sangue, funções fisiológicas, eu tenho toda uma anatomia, mas é por meio dos meus sentidos, a boca, o olfato, o nariz, do tato, os olhos, os ouvidos, que a minha alma, a minha mente, ela tem informação das coisas do mundo. É por meio dos meus sentidos que minha alma faz uma leitura das coisas humanas, que ela entende as coisas humanas, ela entende o gosto pelo paladar, ela entende o cheiro, por causa do nariz,
De maneira que o corpo de Adão é contaminado com o conhecimento do bem e do mal. Quando ele prova, você vai perceber que as atitudes dele se tornam diferentes. Ele olha, perceba que a mudança do olhar, a forma com que ele enxerga as coisas, muda. Ele percebendo que ele estava nu, ele faz figueiras. Ele ouvindo a voz do Senhor, ele teve medo. Os seus sentidos são alterados no momento em que ele resolve comer do conhecimento do bem e do mal. De maneira que, quando eu e você estamos pecando, cometendo pecado, a maneira com que nós enxergamos as coisas é comprometida. A nossa visão fica diferente. A forma com que nós ouvimos muda. O nosso coração, a nossa consciência fica tudo alterado. Você não fica mais numa disposição mental em paz, tranquilidade. Coisas simples se transformam em complexas. Então, às vezes, simplesmente ouvir Deus, você vai e se esconde. Você vai para outro lugar que não tem nada a ver com a presença dele. Isso é o homem natural. O homem, quando está trazendo o pecado em seu corpo. Nós vamos olhar alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você percebeu no texto que aí no verso 14 fala que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Já explicamos aqui que o resultado do pecado é a morte do Espírito. E que por isso todo homem precisa nascer de novo, para receber o novo Espírito e assim o Espírito de Deus ter acesso a este homem. Isso não é mais novidade. Okay? Mas a importância disso é muito grande, porque muitas vezes nós estamos instruindo pessoas, nós estamos orando por pessoas que não têm ainda o novo nascimento, que não possuem vida de Deus. Então, essas pessoas não vão compreender de forma nenhuma se não nascerem de novo. Porque são, as coisas do Espírito de Deus, as coisas de Deus são loucura. Ela não consegue discernir, não consegue entender. Irmãos, parece uma tecla que a gente já conhece, mas às vezes a gente fica querendo lavar carvão. Sabe o que é lavar carvão? Você já tentou lavar carvão? Já tentou lavar carvão? Tenta lavar carvão. Você pode tentar o quanto você quiser, mas enquanto Deus não opera de fato um novo nascimento, não vai haver mudanças, não vai haver diferença alguma na vida da pessoa. Gênesis 1, verso 26.
Vamos fazer como homens espirituais e mulheres espirituais. Vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. É assim que a gente estuda a palavra. Amém? É assim que a gente deveria cobrar os nossos pastores, os nossos líderes, abrissem a Bíblia, conferissem as coisas espirituais com coisas espirituais. Os bereanos, lá de Atos, são elogiados na palavra de Deus, porque quando o apóstolo Paulo estava pregando, eles conferiam na Bíblia, na palavra. Eles conferiam nas Escrituras aquilo que Paulo estava dizendo. Eles são chamados mais nobres, porque conferem. Confira. Você que está me assistindo, eu costumo colocar os textos que eu estou falando aqui todos lá embaixo, para que você não fique com a minha palavra, ou achando que eu estou falando heresia, ou não compreendendo. Confira as Escrituras você mesmo. Quem não consegue conferir é porque ainda não é espiritual. Que o homem espiritual confere coisas espirituais com coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Ele tem sede disso. Ele faz isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós temos coisas muito interessantes aqui. A primeira delas é que o termo façamos está na terceira pessoa do plural. Significa que mais de duas pessoas estão envolvidas nesta fala. Então, é a primeira expressão clara da Trindade. Façamos. Então está o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o que vem de muito interessante é que quando nós falamos imagem, significa dizer atributos morais de Deus. Deus está criando o homem moralmente à sua imagem. Não só fisicamente, mas Ele está fazendo um homem que tem a capacidade intelectual segundo a imagem de Deus. Ele está falando dos atributos intelectuais. Se você perceber, eu não vou poder falar muito sobre isso nesta aula. Adão, ele é um homem com capacidade física muito superior à nossa. Se você observar o tamanho desse Éden para este homem cultivar, tem 2 rios, Eufrates, que é gigante, Pison e outros rios que hoje ainda existem. Se você perceber a distância de um rio para o outro, e esse Éden estava inserido nesse lugar, você vai perceber que este Adão aqui que nós estamos falando é Adam o termo. Adam. Você lembra do He-Man? Como é que era o nome dele? Adam. Ele pegava uma espada e dizia: eu tenho a força. Ele é um Adam. E essa espada não é com os poderes de Grayskull que ele fazia isso. Ele fazia isso com os poderes que estavam no espírito dele, que energizavam todo o seu ser. Ele era um homem super forte e era um líder. Este Adam aqui, é alguém que eu e você podemos ser em Cristo, pela espada, não de Cristo, mas do Espírito. Amém. Glória a Deus. A espada do Espírito. Se você souber empunhá-la, você vai ter força para correr e não se cansar. Aleluia. Como diz as Escrituras: voarão, terão visão de águia. Deus multiplicará o seu poder
de uma maneira incontável. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o homem espiritual. A gente não desenvolveu ainda tudo aquilo que Deus pode esperar de nós. Vocês se lembram do Lion? Também tinha uma espada. Thundercats. Tinha um Murra. Para vocês que são mais jovens, vou explicar. Eram gatos, né, uma espécie de felinos, e eles eram os caras do bem. Tinha um Murra que era o cara do mal, né? Um Murra vivia querendo roubar a espada do Lion, né? E o ouro de Tandela. Bem, essa espada era o poder que o líder tinha, que lhe dava, era a arma mais poderosa. O nome dessa espada era Espada Justiceira. Espada Justiceira, que ficava nas mãos do líder. E todas as vezes que o inimigo se aproximava do povo deles, os Thundercats, de qualquer membro do grupo, a espada fazia um barulhinho. Avisava para o líder que alguém do grupo estava em perigo, ou que o mal estava se aproximando. O líder que impunha isso aqui, ele tem percepção quando o mal se aproxima. Aleluia. E ele tem visão além do alcance. Porque a visão dele não é no natural. Verdade. A visão dele é no sobrenatural. A visão dele excede constelações, Via Láctea. Vai aonde Deus habita. O mais excelso, mais profundo dos céus. A visão dele é, então, ter a visão além do alcance. E ele enxerga aquilo que ele precisa discernir como líder. De maneira que eu falo essas coisas como ilustração, mas elas servem para a compreensão do que nós estamos tratando de um homem espiritual. A visão dele é além do alcance, porque ele tem a palavra de Deus consigo. Bem? Em Gênesis capítulo 2, no verso de número 15, nós percebemos também que algumas coisas vão acontecer. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, acompanhe comigo, com bastante atenção, o texto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tomou, pois, o Senhor Deus, verso 15, ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Eu te pergunto, guardar do quê? Cultivar eu entendo. Mas a criação está sendo feita. Ao fim de cada dia, Deus disse que viu que tudo era bom. No final de cada dia, Ele disse: foi bom, tudo é bom. E Ele está botando o homem dizendo para ele: você vai guardar e cultivar. Guardar do quê? O mal ainda não tinha. Ele não tinha comido ainda do conhecimento do bem e do mal. Outra coisa que eu vou deixar aqui para a gente falar um pouquinho mais para frente. Mais da árvore, 16. O Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido, deixa eu achar aqui aonde é que está
este texto para mostrar para você. Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Quem está no meio do jardim? Tem um monte de árvores. Nós temos uma especificação agora que está no meio do jardim, a árvore da vida, e ele cita mais uma árvore, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Pergunta: em que momento, você lendo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, em que momento essa serpente é criada? Em que momento você vê Deus criando ela? Momento nenhum. Sabe por quê? Porque ela não é desse planeta. Ela não é da Terra. Como é que você sabe disso, pastor Isaac? Porque a espada justiceira me deu visão além do alcance. Eu fui lá para Apocalipse. Anos, muitos e muitos anos, Moisés está escrevendo Gênesis por volta de 1700, 1800 antes de Cristo. Talvez. Lá no ano, final da década de 90, do ano 90 depois de Cristo, é que João, com as suas visões do Apocalipse, vai ver uma antiga serpente, o velho dragão, que caiu do céu. Aí você pergunta: como assim? Vamos ver? Apocalipse capítulo 12, verso 9. Às vezes a gente não entende por que a semana foi atribulada, sabe? Por que está vendo gente hoje? Porque nós vamos tratar de coisas aqui que não se trata toda hora na igreja. E de forma clara. Vamos falar sobre Satanás, sobre a sua queda. Vamos falar sobre verdades que as pessoas hoje não querem falar. O diabo, não é legal falar do diabo, não dá ibope, não enche a igreja, mas ele é real, e ele acredita no homem, e ele foi dado, daqui a pouco você vai ver, comer do pó da terra. O homem foi feito do pó, e ele se alimenta da carnalidade do homem. Nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Amém, Jesus. Amém. Capítulo 3. Não, nós falamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 9. 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O céu está pronto. Quando Deus está criando todas as coisas, só que o Gênesis, que está sendo contado para nós, humanos, como foi criado as coisas da terra. Deus não está contando para a gente como é que aconteceu as coisas ainda no céu. De maneira que a Bíblia não segue muitas vezes uma ordem cronológica, porque somente aqueles que são espirituais podem compreender que no mundo do Espírito não existe passado, presente e futuro. Logo, se a Escritura é espiritual, para eu entendê-la só sendo espiritual, eu não vou andar numa dimensão de tempo humano, eu não vou conseguir enxergar essas coisas
num tempo humano. Vai ser num tempo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Eu preciso compreendê-la dessa maneira, porque ela tem um caráter profético. Ela é vinda do Espírito, o Espírito é eterno. Ele não está preso a dimensões temporais como nós estamos. Então ela por si só, ela é espiritual. Por isso que muita gente, os seres humanos naturais, não vão compreendê-la também. Eu quero explicar algo para você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, passou muitos e muitos bilhões de anos vazia. Como é que você sabe disso, pastor? Se você acompanhar a leitura do livro de Gênesis, somente no quarto dia de criação, é que Deus cria o sol e a lua. Portanto, quando eu crio o sol e lua, eu crio o movimento de rotação e o conceito de 24 horas, o conceito de tempo humano, cromos, e de translação de anos, estações. No quarto dia de criação é que o tempo humano passa a existir. Porque antes desse tempo humano é uma coisa chamada Kairos, tempo de Deus, eterno. É dimensão que eu não entendo, porque sou passageiro. São coisas que eu não consigo explicá-las, porque eu não tenho ainda, eu ainda estou preso numa matéria, eu ainda vivo ainda num corpo corrupto, num corpo limitado, terreno, e eu ainda não recebi um corpo glorificado como o de Jesus, para que o pecado não mais habite em mim e traga uma obscuridade no meu espírito. Mas quando eu habitar num corpo como o de Jesus, que se apresenta, passa pela parede e diz: Pai seja contigo. E os discípulos estão comendo e fantasma. De onde veio? Mas que mostra que ele tem um corpo, que ele é um espírito, mas que ele possui um corpo, porque um espírito precisa de um corpo para se manifestar. Por isso que demônios precisam entrar em pessoas e usar pessoas, porque eles precisam de um corpo para se manifestar. Por isso que Deus precisa do teu corpo como templo do Espírito para se manifestar às pessoas. Por isso que Ele assumiu a forma humana para ter um corpo e se manifestar às pessoas. Por isso que Ele faz um corpo e sopra o Espírito. Essas coisas precisam ser compreendidas observando coisas espirituais com coisas espirituais. Quando alguém te perguntar, e os dinossauros? Sim. Qual o problema deles? A Bíblia não diz. Porque a Bíblia tem um espaço de tempo aqui, uma lacuna de tempo que a gente não sabe o que aconteceu. Mas que ela chama os anjos de estrelas. Eles chamam, um dia, por exemplo, em Jó, você vai ver no primeiro capítulo de Jó, que um dia que as estrelas do Senhor foram até o Senhor, você está falando dos anjos, subiram até o Senhor, Satanás foi no meio dessas estrelas. E aí você tem a história de Jó contada com Satanás tentando Jó. A Bíblia chama de estrelas. A Bíblia diz que quando Satanás cai, ele arrasta com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. São chamadas de estrelas os anjos. Como caíste do céu, ó filho da alva, tu que debilitava as nações. Está falando de Satanás, a queda dele. Lúcifer, filho da luz. Olha para as estrelas. Agora imagine 1/3 das estrelas do céu de Deus sendo atiradas contra a terra. Quer acreditar no Big Bang? Não tem problema nenhum. Pum! São seres sobrenaturais. Eu vou contar uma coisa, podem me chamar de louco, mas eu resolvi ser louco. Um dia, enquanto eu adorava o Senhor Jesus dentro do meu quarto,
E eu chorava por horas, querendo uma conversa, querendo algumas mudanças de vida. Uma pessoa passou por mim, dentro da minha casa, a porta estava aberta, e falou: enlouqueceu, ficou doido. Eu só olhei para ela, com olhos de misericórdia, olhos de amor, estava cheio do Espírito Santo, e no meu espírito diz: misericórdia, saiu. No meio dessa oração, uma nuvem apareceu dentro do meu quarto e começou a falar comigo. Quando eu olhei pela janela, eu via olhos, muitos olhos, e não entendi o que era aquele tanto de ouro. E eu senti a casa abalar. É um sobradinho, uma casa grande, nós morávamos. Balançou, parecendo que estava fazendo um terremoto. E a glória de Deus começou a conversar comigo. E quando eu olhei pela janela, eu não sabia o que era aquilo. E quando eu comecei a entender um pouco mais de Bíblia, que eu fui entender que era um querubim na minha janela, que eles têm olhos por detrás e por diante das suas asas, e aquilo abalou a estrutura da casa. Agora, 1/3 desses seres celestiais se chocando contra a terra, eu pude compreender no meu espírito o estrago que faria. Se querem chamar de era do gelo, se querem chamar de extinção dos dinossauros, se querem chamar de Big Bang, o que vocês quiserem, mas a Bíblia diz que esses 1/3 dessas estrelas foram atiradas contra a terra, e que a terra ficou sem forma e vazia. E bilhões e bilhões de anos se passaram, porque seres que quiseram tomar o lugar de Deus e ser igual a Deus ficaram num lugar chamado caos, nada, essa é a palavra, num vazio. E de repente, em meio a esses zilhões de anos, não sei quantos, ouve-se uma voz da eternidade: haja luz. E a luz veio existir. E começou-se a fazer separações entre as coisas. Imagine esses seres observando tudo aquilo acontecendo. O Criador está fazendo algo. Ele está fazendo alguma coisa. Aqui onde nós estamos, atirados, precipitados. Ele está fazendo. E começa então a criar as coisas lá para o último evento de criação. Façamos um homem que tenha a nossa imagem, que tenha a nossa semelhança. E ele tem o domínio sobre toda essa criação. Aleluia. Eles caíram do céu porque queriam ser igual a Deus. Eles caíram do céu porque queriam ter um trono igual de Deus, ter domínio sobre alguma coisa. E Deus cria então o homem conforme a imagem dele, a semelhança dele, e dá domínio. Como é que fica isso? Essa serpente que aparece para conversar, ela é bem antes da terra. E ele vem então com seu veneno. Veneno que ele caiu. E veio testar a criação. Ele olha para Adão, olha para Eva. Vocês têm tudo o que eu queria. O Criador deu tudo para vocês. O Evangelho não está só ensinando criaturas humanas. O Evangelho está ensinando criaturas celestiais. O que é ser Deus? Ser Deus é estar numa condição muitas vezes menor do que anjos, mas ser um servo. É não querer ser maior do que ninguém. É não querer tomar o lugar de ninguém. Ser Deus é amar a sua criação, interagir com ela, mas ensiná-la que elas nunca poderão ser Deus. A criação nunca vai poder ser o Criador. Você vai entrar no céu com essa concepção, com esse entendimento no seu espírito. Você vai ser um ser espiritual habitando nos lugares celestiais com conhecimento de consciência, que nós vamos ver que o espírito é consciente
Você vai entrar no céu com consciência. E quando você estiver diante do trono, e os 24 anciões se prostrarem, tirarem as coroas, todo o céu, a multidão com vestes brancas, todos os remidos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Velha Aliança, da Nova Aliança, se prostrarem e começarem a declarar que Ele é santo, todos tirarão as suas coroas, são seus galardões. As obras que você fez aqui na terra estarão nessa coroa, a coroa de glória, a coroa da vida. E você tira ela no céu e coloca diante daquele que esteve morto e que venceu. E declara: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você tira as obras da sua cabeça, tudo que você pode fazer, que você fez, você tira isso e coloca no chão, porque você entende que estar com Ele é pela graça, é pela bondade, misericórdia eterna dEle, que nos criou, que nos chamou, nos tirou do império das trevas, nos conduziu para o reino do Filho dEle. Isso é adoração, em espírito e em verdade. Quando o seu espírito tiver consciência, trazendo a sua alma, consciência, você vai receber um novo corpo, que não tem contaminação do pecado. E lá você vai habitar como um anjo, um ser espiritual, seja morrendo nesta terra e recebendo um novo espírito, um novo corpo, ou seja sendo arrebatado ao som da trombeta. Você vai ter uma substituição do corpo. Vamos conferir isso? Amém. Gênesis capítulo 5, verso 3. Coisas que você precisa entender e que a Bíblia deixa aí pra gente, e às vezes a gente passa por ela sem compreender. Olha só: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Aí a pessoa fica preocupada: nossa, mas Adão viveu muito, 130 anos, e não presta atenção no que está dizendo no restante. Ele gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Os filhos agora não são mais imagem e semelhança de Deus, que após o pecado, são imagem e semelhança de Adão, com características físicas e características e atributos mentais, moral de Adão, que agora conhece o bem e o mal, e que é um perturbado, que se esconde de Deus quando Deus fala, que fica se cobrindo com tanga de flores e de figueira. Vergonhoso, né? Um ser com tamanho poder criado. No próximo aula, vou falar sobre as tentações da carne, da alma e do espírito. Para você discernir o pecado da carne, o pecado da alma, e olha o que eu vou te dizer: o pecado do espírito. Você acha que o espírito não peca? Vocês acham? Tem gente que vai me chamar de herege, vou mostrar isso na Bíblia. Ou você acha que anjo é o quê? É espírito. E pecou. A Bíblia diz que perfeito eras quando foste criados ao querubim ungido, até que se achasse iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio interior, do seu coração, você peixe. Que é muito fácil eu ser perfeito e achar que eu sou Deus. É muito fácil eu achar, eu começar a ser um homem de Deus na igreja, uma mulher de Deus,
começar a me idolatrar. Achar que se eu não orar, as coisas não acontecem. Se eu não pregar, as coisas não acontecem. Se não for eu, não acontece. Eu sou o ungido. Eu que sou o pastor. Eu que sou o obreiro. Eu que sou o diácono. Você vai se enchendo com tal como eu, que a convivência com a glória de Deus e do poder de Deus gera algo que é a soberba, que é o pecado do espírito. 3 são as áreas de tentação do inferno, do diabo: as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. 3: corpo, alma e espírito. Os seus olhos são as janelas da sua alma. Concupiscência dos olhos. Vendo o fruto desejável da cidade no entendimento, comeu. Jesus foi tentado em 3 áreas de sua vida. Como Adão. Ele é o primeiro, ele é o último Adão. Abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Quando Paulo está falando sobre ressurreição, explicando que existe um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Dentro desse contexto, falando sobre a ressurreição, ele começa a falar no verso 45: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Não é isso que a gente está estudando? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o primeiro Adão? Adão. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Porque na cruz ele está julgando, ele está dizendo que a raça humana precisa morrer. A raça natural precisa morrer. E ninguém nasce se primeiro não morre. Ninguém nasce de novo se primeiro em Cristo não morrer. Para que venha então o homem espiritual. Acompanhe aí. Mas não é o primeiro, ou seja, o primeiro Adão, o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a o quê? A imagem. O que é imagem? Atributos morais do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Lembra aquele texto de Deus com o homem espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, discerne todas as coisas espiritualmente, porque ele tem a mente de, ele recebeu o que de Cristo? A imagem restabelecida. Nós somos criados em imagem e semelhança. O que Deus está restabelecendo em nós é a imagem caída no Éden. Os atributos dele morais, a moral de Deus está sendo colocada, implantada dentro de nós. De maneira que, como a gente traz as coisas naturais e terrenas do mundo, a nossa alma, o nosso corpo, recebe tudo no mundo. Quando nós nascemos de novo, recebemos um novo Espírito, nós também passamos a receber a imagem do celestial, de maneira que
quando você descer à terra, ou Jesus Cristo voltar em sua glória e nos arrebatar, esse corpo adâmico é extinto. De maneira que eu aprendo a conviver num templo profano, mas que um sangue diariamente o purifica. Uma palavra diária o purifica, a fim de que haja uma habitação do Espírito em nós. Somente por meio de um sangue, não de cordeiro, não de animal, mas do Deus Todo-Poderoso, para nos purificar diariamente das nossas iniquidades, do pecado que está na minha carne. Aleluia. Por isso que nós diariamente temos que fazer, sabe o quê? Lembrar e discernir o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Um memorial para todos os dias, para todas as vezes que se reunirem em meu nome. Toda vez que você for orar, você se lembra que o meu corpo foi partido por você. Aquele véu que nos separava era o meu corpo. O pecado foi lançado todo para o corpo dele, por Jesus. Por isso ele apanhava calado, porque ele sabia que no corpo dele o pecado estava sendo destruído. O castigo que nos traz a paz estava nele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. A cada lapada, a cada talho na sua carne, ele sabia que o meu pecado, o seu pecado, estava sendo aniquilado, destruído. Amém. Aleluia, Jesus. De maneira que todos os dias eu celebro o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Dessa maneira, todos os dias é possível a habitação do Espírito Santo em mim e em você, porque o sangue de Jesus, ele é o sangue da nova aliança, mas ele tem um poder que é antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus escolheu se entregar por nós antes da criação do mundo. Isso aqui não pegou Deus de surpresa, o pecado não pegou Deus de surpresa. Antes do pecado descer aqui para a terra, o Cristo, o Filho de Deus vivo, já tinha se entregado por livre e espontânea vontade, por mim e por você. Isso está escrito na palavra. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele se entregou porque Deus, na sua onisciência, Deus em espírito, conhecendo o presente, o passado e o futuro, se entregou. Esse Deus que você serve, ele transcende a minha compreensão e a sua, porque ele é espírito. E importa que os seus adoradores de fato entendam e adorem em espírito e em verdade, porque senão é um Deus muito pequenininho. Se eu não nascer de novo, o meu Deus é muito pequenininho. Ele não tem poder, ou talvez ele fique só na esfera da terra, não sei. Mas para conhecer de fato a grandeza dele, tem que nascer de novo. É o único jeito. Como eu trago a imagem do terreno, eu trago também a imagem do celestial. Em mim habita o sacro e o profano. Em você existe o sacro e o profano. Um corpo que é escravo do pecado, que é natural para ele pecar, porque ele é contaminado pelo pecado. Eu preciso muito mostrar uma coisa para vocês antes de... Vou demorar, dar mais uns minutinhos. João capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento. Não adianta ter todo o conhecimento como Nicodemos tinha e não ter novo nascimento. E ele vai explicar por quê, ó, no verso 14, 3,14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 14. Da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos ver como é que foi essa serpente no deserto sendo levantada? Capítulo 21 de Números. E eu vou terminar aqui demonstrando que na cruz Jesus pisou a cabeça do diabo. Jesus pisou na cabeça da serpente. Mas que ele foi picado pela serpente. Números, capítulo 21. Todos acharam? Verso de número 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Repete. Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? E a nossa alma tem fastio. Despreza, irmão, o pão de Deus, o pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se lhe olhava para a de bronze, sarava. Do mesmo modo que Moisés fez uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente estava picando o povo no deserto. O Egito é símbolo do pecado na Bíblia, de escravização, de opressão, de reino das trevas. E então Deus levanta um libertador para tirar esse povo e levá-lo para uma terra prometida. E no caminho do deserto, esse povo se transforma em um povo impaciente. A gente começa a se encher de impaciência. Porque somos humanos, irmãos. Nosso tempo é para ontem. Nós não entendemos que Deus é eterno e habita na eternidade. Nós somos agoniados, angustiados. Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. E eu me transformo em uma pessoa impaciente com minha esposa, impaciente com meu esposo, impaciente com os meus filhos, impaciente com os meus pais, com os meus líderes, com os meus pastores, mesmo estando no caminho. Nós somos do caminho. Nós estamos no caminho. A igreja do Senhor foi chamada do caminho. Nós estamos no caminho e podemos nos transformar em pacientes no caminho. E aí então vem serpentes e começam a picar. Tem veneno na carne do homem. Está entendendo, irmão, o que a Bíblia está querendo dizer? Que esse veneno que está dentro do homem, enquanto ele não olha para aquela haste, aquela serpente, ou seja, são duas coisas iguais. Como é que pode serpente tirar veneno de serpente? Mas o bronze também é símbolo de sofrimento, símbolo de juízo. Eu já expliquei isso aqui. Eu estou olhando para um sofrimento, para uma condenação, para um julgamento, para um juízo, e isso está retirando o veneno da serpente de mim. É o que Jesus está dizendo. Da mesma maneira que Moisés levantou uma serpente no deserto de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que Jesus Cristo seja levantado numa cruz, para que todas as vezes que eu olho para Ele naquela cruz, o veneno dessa serpente seja tirado de mim, do antigo dragão.
de Satanás. Amém. Isso tem que sair de mim. Todas as vezes que eu olhar Cristo crucificado, isso é um soro antiofídico contra o veneno da serpente. Tira de mim na hora. Aleluia. Na hora. Aleluia. Essa impaciência. Aleluia, Jesus. Essa impaciência com o pai, com a mãe, com irmãos. Oh, Deus. Aleluia. Essa impaciência no caminho tem que sair. Tem que sair. E saindo isso, eu posso continuar como Canaã, Aleluia. passo a passo. Glórias ao nome do Senhor. Maná, glória, Aleluia. fé, tabernáculo, Esperança. caminhando até Canaã. Aleluia. E chegando lá, ainda vou ter que lutar para destronar os ocupantes. Ainda vai ter luta. Com as estratégias de Deus, a forma de Deus, seguindo os líderes que Deus constituiu, Dependência de Deus. na dependência de todas as coisas, e colocando a arca sempre na frente dessas lutas. Aleluia. A gente precisa observar mais a Bíblia. O último texto de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Verso de número 15. Vamos ler o 14 também? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O que a serpente come? O que é o pó aqui que ela vai comer? As obras da carne. Que todas as vezes que o homem se rende à carne, que ele presta culto ao diabo, ele contamina o templo de Deus, o templo sagrado de Deus, e ele se alimenta disso, do pó da terra, de mim e de você, da nossa carne. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti, serpente, ele está dizendo, e a mulher. A tua descendência, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos da serpente, tua descendência. A partir daí, todos que nascem neste mundo são filhos do diabo. João 8, verso 44. Vós sois filhos de diabo, e quereis satisfazer a vontade, porque as pessoas mentiram, viviam mentindo. Todos que mentem são filhos do diabo. Todo homem passou a ser filho do diabo. E o que o novo nascimento faz é colocar você na família de Deus e tirar você do império das trevas e levar para o reino do Filho. Existe uma diferença de império e reino. Império é todas as vezes que eu tomo pela força, eu conquisto de uma maneira bruta. E reino é quando eu sou filho e eu tenho direito ao reino. Isso é reino. Eu sou filho de rei, eu sou um rei, eu tenho direito. Aleluia. Não conquisto na força. Ele nos tira de um império que foi na brutalidade, na força. Ele nos coloca no reino do Filho. Para termos direito. Todos os direitos. Mas eu coloco inimizade entre ti, mulher, e a descendência da serpente. Todos os filhos do diabo. Todos nós que outra hora nos... Efésios capítulo 2. Nós que éramos por natureza filhos da ira. Vou mostrar isso para vocês depois. Filhos da ira. Sabe o que é ira?
Quando você está irado, você tem desejo de se vingar. A ira. Você tem desejo de se vingar. Nós éramos por natureza filhos da ira. Filhos de um desejo de vingança do diabo. De se vingar de Deus. De tudo que é de Deus, referencial de Deus. Ele vem então tentar destruir a imagem de Deus, porque ele quer a adoração de Deus, ele quer tudo de Deus, ele vem matar o seu espírito, e no seu espírito está a adoração. E o que ele tem que fazer é matar o seu espírito, porque ele quer um culto para si mesmo, ele quer culto para ele. E quando eu vivo na minha carne, quando eu vivo na minha alma, eu estou cultuando o diabo, a minha carne, eu estou alimentando a carne, eu estou dando para ele culto. Estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia, Jesus. Mas, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendência é filho dos filhos, dos filhos, dos filhos, vai nascendo filho da descendência. Descendente é um no meio dessa geração de descendência. O descendente de mulher. Este pisará na tua cabeça. Um que vai vindo nessa descendência aí de mulher, vai pisar na sua cabeça. Você vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Na cruz, Jesus Cristo tirava o meu veneno, o seu veneno, lá de Adão, do Éden, passado pelos nossos pais, o nosso pai, que chegou até mim, chegou a você. O pecado original, a natureza de Adão, a natureza humana, o homem natural. Quando ele foi levantado da terra, quando ele foi levantado numa haste, como a serpente no deserto, sofrendo, mas julgando na sua carne o pecado do homem, com a sua carne toda destruída, desfacelada, ele só olhou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E disse: está consumado. Está consumado. Tetelestai, acabado no grego. Não tem mais nada para ser feito. Glória a Deus. E ele rende o seu espírito. Acende. Ele vai até as regiões inferiores. Isso é um outro assunto. De gente espiritual. Ele desce até espíritos que estavam aprisionados, esperando a promessa, porque ele tinha que ser o primeiro homem a ascender o céu, para que ele tivesse toda a primazia em todas as coisas, o primeiro da criação, o primeiro da raça humana, que adentra nos céus, mas que agora, por causa da aliança e pelo seu sangue, ele vai e leva cativo o cativeiro, ele abre o cativeiro. Galera, Aleluia. podemos subir, porque eu sou o primeiro, o alfa, o ômega. Eu vou subir e vocês vão entrar comigo, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês vão subir. Vem comigo. Essa galera que estava num lugar chamado, não vou entrar nesse assunto não. Senão vão me chamar de herege. Sem poder explicar, não vão me chamar de herege. Mas ele levou todo mundo. A galera do Antigo Testamento todo estava esperando pelas promessas. E hoje todos aqueles que já ouviram, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É diferente. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Mas no tempo até ele inaugurar essa entrada no céu, não. Eles não tinham entrado ainda no céu. Porque em todas as coisas ele precisava ter a primazia. Ele é o primogênito entre os mortos. Diz aqui. Para que nele tivesse toda a primazia. Muita coisa, né? Quando você olhar para a cruz, receba a cura de Deus. Cura. A cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos,
é o poder de Deus. Aleluia. Feche os olhos. Aleluia, Jesus. Quando passarmos os nossos olhos e contemplarmos o madeiro, a cruz, e ele lá pendurado, eu me verei com ele crucificado. O meu pecado, o veneno que estava dentro de mim, e serei curado da impaciência, do pecado, do estresse, e descansarei, alcançarei descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro em teus braços. Ô Senhor, obrigado, Deus, porque até que o Senhor nos tem sustentado Aleluia. com todas as provisões, toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor tem gerado por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Obrigado, Pai. porque o pecado que habitava em mim, que habita em mim, isto é, na minha carne, eu posso dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. E a próxima aula que o Senhor prepare, a última aula, a lei do Espírito e da vida. Aleluia, Jesus. Para a gente ministrar nesse lugar, Pai. Amém, Jesus. A lei do Espírito e da vida, que tira da lei do pecado e da morte e nos conduz à vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.